quero continuar. Já ganhou tudo, já fez tudo, não, tem tanta coisa nova para fazer, tantos desafios novos. O que eu tô fazendo agora? Se dinheiro e tempo não fosse um problema para mim, eu continuarei fazendo. Seguir melhorando, seguir se aperfeiçoando para você complementar cada vez mais a experiência do cliente. Você gosta dessas marcas da maneira como elas se posicionam. Bom, estamos ao vivo aqui no Instagram da Link, começando o ano de maneira espetacular. Senhoras e senhores, Bernardinho com a gente no Link on the Road. Vou chamar o Coach B aqui para entrar com a gente. Carol Garrafa também está presente. Vamos ter o privilégio de entrevistar dentro do Tesla aqui da Link o Bernardinho. E quero continuar. Já ganhou tudo, já fez tudo, não, tem tanta coisa nova para fazer, tantos desafios novos, né? Tá até falando com a Carol, o negócio de França, não França. Eu confesso que fiquei muito dividido ao longo do tempo. Mas tem um desafio maior do que ir para a França, campeão olímpico, uma cultura diferente. Tudo tão... uma estrutura complexa, um esporte que é pequeno lá, é o quinto esporte coletivo lá. É possível, né, fazer a coisa vingar lá? Eu confesso que eu tenho a curiosidade de viver isso, sabe? E tentar. E aquela história, também não deu certo, conserta e vai buscar um outro caminho. Eu nem sei se sou a pessoa certa para estar lá, eu acho que tem uma questão de cultura aí que me preocupa um pouco. Eu até li, mas só para falar, eu li uma coisa muito interessante sobre o Zé Mourinho, aquele grande treinador de futebol. Eu sei que o Álvaro é um apaixonado por esportes, aliás, ontem então o Brad brilhou no final de novo, né? Sem tempo nem nada, ele pá, e ao mesmo tempo, Tom Brady brilhou, Anthony Brown fez aquelas besteiras que um certo desequilibrado faz, né? Mas essa questão do Mourinho, ele teve no Tottenham, agora tá no Roma. Quando ele saiu do Tottenham, ele sai dizendo, não, o Tottenham é um time que não tem cultura. Como quem diz que a única cultura que prevalece é a dele, como se os outros, ao terem uma cultura diferente da dele, não tivessem uma cultura. Como é possível que o Tottenham, né, uma instituição secular, não tenha? Aquilo para mim foi de uma infelicidade, para dizer o mínimo, incrível, que demonstra um pouco da rigidez da cabeça dele, porque na minha opinião até ele não tem progredido como treinador, né? Um cara que tá ficando meio fora porque ele realmente acredita nos conceitos dele, tá rígido naquilo ali e não tá aberto a mudanças, né? E aquilo para mim foi uma grande fonte de reflexão, né? Aquela história, não quero cometer esse erro, eu não vou para um lugar que tem uma cultura forte, diferente da minha, e como é que eu faço para tirar o melhor deles e conseguir somar com alguma coisa? Afinal de contas, você tem noção dos esportes coletivos. Futebol, que é o número 1, campeões mundiais. Handball, campeões olímpicos. Basquetebol, vice-campeões olímpicos, perdendo para o Dream Team por 4 pontos. Voleibol, campeões olímpicos. Rugby, muito fortes. Se eles não têm alguma coisa para ensinar, é porque realmente eu não quero aprender, né? O Coach B, você fala muito do livro do Trillion Dollar Coach, do Bill Campbell. Adoro. O que você mais aplica, que você vê no dia a dia? Eu já li algumas partes desse livro, que na sua vida como treinador foi útil. E ainda é até hoje. Você sabe que ao ler o livro e ler coisas sobre o Bill Campbell que não estão no livro, né, de pessoas que citam ele, sim, ele é o coach na essência do termo coach, né? Daquele cara que está o tempo todo ligado ou no potencial, ou no sonho, ou na missão das pessoas. A história dele, por exemplo, com a secretária de um grande executivo, de uma assessora de um grande executivo com quem ele treinava e que ele não sabia qual era o sonho dela, ele entra na sala do cara e fala, vem cá, você não sabe qual é o sonho dela que está aqui fora, porque ela disse que tinha um sonho de fazer um MBA. Até que eu propõe ela fazer um MBA na Link, né? Fazer um MBA na Link, ela queria fazer alguma coisa e tal. E ele não sabia que era o sonho. Então o cara, o coach, o Bill, ele entra no escritório e dá uma bronca no CEO da empresa, dizendo, cara, você não sabe qual é o sonho da sua assessora aqui direto. Que tipo de líder é você, né? E outra passagem que eu gosto de citar muito é quando o Steve Jobs liga para ele estava dando um treino. E ele desliga o celular e põe no bolso, ele não atende o Steve Jobs. Nossa, e um garoto, né, um jovem dele, vê que, cara, o Steve Jobs, você não vai atender, coach? Ele, não. Essas 2 horas são de vocês. O mundo não vai acabar. Né? Steve Jobs pode esperar. Exatamente, ele não vai fazer... Você tá ali, você tá 100% daquilo que você tá vivendo na... Se eu não tô, eu paro e penso no Bill Campbell. Ele estaria. Entendeu? Então tem que melhorar. Então acho que essa que é a lição dali. Eu, eventualmente, sai um pouco. Eu falo, não, o que um cara que eu tenho como referência faria nesse momento, né? Como é que o cara realmente está 100%? Aquela demonstração de que ele está 100% focado nas pessoas.
Eu li alguns dos grandes clássicos, mas eu confesso que eles não mudaram a minha vida, eu tenho que ser sincero, né? Mas tem coisas que você lê que parecem de uma coisa assim mais mundana, que é a vida de um cara que trabalhava com CEOs de empresas e tal, não estou falando de um clássico da literatura, mas que mudou minha forma de ver e encarar, né, como você lida com as pessoas e com os times e, né, de uma forma tão, assim, na minha opinião, espetacular. Existe uma frase que fala que viver não é o quanto a gente respira, mas quantas vezes tira o nosso fôlego. Quais foram as vezes que, aí falando de um Bernardinho mais pessoal, né, o que tira seu fôlego? Mas no sentido mais filosófico da palavra, o que mais te motiva hoje, o que mais tira e te dá motivação? Hoje, né, assim, depois de tantos anos aí envolvidos com esporte, um pouco com empresas, com times, né, de pessoas, pouco importa se o nome tá lá, é GD Solar, ou é, sabe, ou é Link, ou é o time de vôlei do Brasil, ou da o que é que seja. O que me tira o fôlego, assim, é você ver uma pessoa conquistando coisas, ou ver um time conquistando coisas, você fala, poxa, eu fiz parte disso, sabe? Seja uma medalha numa Olimpíada, quando você tem um time de esporte, seja, sabe, uma Link formando pessoas incríveis e crescendo e tal, e criando possibilidades, você fala, caramba, ou empresas sendo formadas lá dentro, você fala, caramba, de alguma maneira, sabe, onde quer que eu esteja, poder estar aqui numa empresa como hoje, e de alguma maneira, no início do ano, dar um gás pra turma e ver que, sabe, a coisa de alguma forma impactou ali, teve uma conexão bacana que vai fazer com que aquelas pessoas todas, elas reflitam, pensem e trabalhem, elaborem, né, os próximos passos aí. Então isso pra mim realmente é algo que me, não sei, tirar o fôlego, não sei se é a expressão, mas me faz levantar e falar, posso estar cansado, não estar cansado, me dá oxigênio para seguir, sabe? Ela faz com que a chama se intensifique. Eu acho que é isso aí. Eu sou muito de paixão, de intensidade. Então é o oxigênio para minha chama, entendeu? É esse tipo de coisa. E quando que você faz pausas? Quando que você para um pouco de trabalhar? A gente falou tanto de trabalho, já começar nesse gás, né? E quando que você faz pausas e como é que você cuida da sua saúde mental? Cara, assim, uma das coisas que me faz muito bem e que mentalmente me faz bem é a questão da atividade física. O aeróbico, uma questão física, você está ali naquilo. Então você não está no trabalho naquele momento. Embora eu penso isso, eu confesso a vocês que eu não penso assim, não fico pensando no trabalho. Posso até pensar em algumas questões, mas não estou ali dedicado àquela atividade, com pessoas, né, uma tribo ali do pedal, ou da corrida, ou da natação, o que é que seja que a gente esteja fazendo. E eu tenho, se perguntar qual é a grande questão, e vocês, Carol, já sabem um pouco disso, e outro dia uma pessoa comentou comigo, você foi ter um trabalho com tanta paixão, até que ponto folga, não folga, vai te fazer bem ou não, você vai ficar ansioso para poder voltar e trabalhar. Então eu acho que eu precisava aprender a ter esses momentos, sabe? E assim, momentos que eu tenho esses são momentos que eu tô com as minhas filhas e com o meu filho, onde sai para, sabe, vamos comer alguma coisa, vamos estar juntos não fazendo nada, ou eu tô com meus pais, agora não é assim, vou tirar férias e passar uma semana. Não tenho tido essa oportunidade há algum tempo, quero provocar. Então eu, com as meninas principalmente, com o Bruno também já tive mais possibilidades, porque a gente, né, trabalha na mesma área, então a gente tem mais chance de estarmos juntos, assim. Mas eu quero poder ter esse intervalo com elas, eu tenho certeza que estando com elas não vou me sentir culpado, porque tem um pouco dessa história, né, se sentir culpado, eu acho que é um pouco desse... O workaholic tem um pouco isso, né, quando não tá ali, tá sendo culpado porque ele não tá lá fazendo, tá errado, né, mas não é o que tá certo que é errado, é o que você sente. Então virou meta, né, virou meta de 2022, hein? Virou meta. A gente tava falando na palestra agora que ontem você me mandou uma foto treinando, né? E eu te pedi, me provoquei fotos de mais momentos de comemoração, relaxing lá. E a minha resposta foi... Deixa eu catar aqui, não achei nenhuma foto. Dos últimos anos não achei aqui, Carol. Carol, dá pra fazer um pedido mais fácil, entendeu? Aí ela arrumou um mais fácil, eu fiquei naquilo ali, fiquei devendo a foto, mas na França, tem tempo pra, do tipo, andar nas ruas da França? Eu tive Aonde lá, vai ficar lá? Eu tive lá esse ano, quase 2 meses, e nós ficamos numa cidadezinha pequena, e eu ia pedalar nas montanhas, final, assim, dia livre pra rapaziada, eu ia dar uma cidade pequena, mas super agradável, super bacana. Eu ia andar, nós íamos uma pracinha ali, tinha um restaurante, sentava ali, ficava uma coisa meio francesa, que é uma coisa meio contemplativa, uma coisa com cultura, né?
O americano é number one, jogging e tal. O francês é meio promenade, sabe? A coisa mais de, sabe? Tem um pouco disso, não que não sejam competitivos, cara, são atletas incríveis. Mas tive alguma chance sim, mas era muito trabalho, precisava ali me dedicar, fazer. No primeiro momento não é simples, porque tem que aprender muita coisa também, né? Como é que é esse novo time, a nova cultura, como é que fazia. Né? Às vezes penso assim no Brasil também, tava hoje, pô, você é brasileiro e tal, vou dirigir a França, como é que vai ser isso ou não? Mas eu acho que é aprendizado. Eu falo, eu não vou viver na França, não me tornarei francês. Eu quero poder aprender e voltar depois da Olimpíada de Paris 2024 melhor. E poder voltar e quem sabe, como você mesmo me propôs no dia, Carol, de migrar totalmente, usando a minha experiência toda para outras áreas. Eu tenho vontade, mas eu quero poder viver essa experiência. Não sei se é a última ou não, mas essa experiência. Ô Bernardinho, e o que mais passa? Você falou muito na palestra agora há pouco de cultura, que você conseguiu deixar no Brasil uma cultura muito forte, mesmo depois de ter saído, uma coisa muito forte. Quando você vai para um lugar novo, um time novo, tipo, o que mais passa na sua cabeça de você falar, puta, eu preciso implementar, né? O que eu acredito? Quando eu falo o que eu acredito, claro que você tem um ambiente de confiança e tal, ok, é um trabalho de respeito, né? Ok, isso é a base de tudo para a gente ter uma relação bacana, positiva e construtiva. Eu acho que tem, no meu caso principalmente, eu acredito muito em time e trabalho em time, isso é a essência de tudo, cada um com a sua capacidade, com a sua característica. Então se nós não estipularmos uma cultura que é a cultura do trabalho, né, que sobrepõe a questão do acúmulo de talentos, isso é para mim a prioridade, e ser um time, que é diferente de estar ali junto na quadra vestindo a mesma camisa, né? Você acreditar, você viver, você dar o suporte, apoiar verdadeiramente. Então, até que ponto é um time de verdade? Né? Até que ponto eles realmente vivem isso? Até que ponto estão dispostos, quando a gente fala de time de alto rendimento, tem um preço a ser pago. Até que ponto eles estão dispostos a pagar esse preço? Então isso é uma coisa que eu acredito. E, assim, claro que a gente ganhou, a gente perdeu, a seleção brasileira ao longo dos anos conquistou muitas coisas, perdeu outras coisas, mas as pessoas têm uma visão muito clara de que existia muito trabalho, existia, sabe, planejamento, existia a seriedade das coisas que a gente fazia. Eu acho que isso é legal como mensagem, sabe, para um jovem que olha e fala, não, ali tem trabalho, tem relação, tem pega algum... Eu, por exemplo, eu sou um pouco contra, no esporte coletivo, premiações meramente individuais. Você não tem o melhor. Então o Michael Jordan fala isso. Eu não acredito que tem o melhor todos os tempos, eu acredito que tem o melhor time todos os tempos, não o melhor jogador. Porque ele depende de tantas coisas para ele ter aquele desempenho, sabe, fantástico. Depende do cara que está do lado dele, das pessoas que estão do lado dele. Então eu acho que, e se a gente para e pensa assim, vamos extrapolar para o país, se o país se pensasse como um time de verdade, né, onde, poxa, que o time ganhasse um prêmio coletivo e não algumas apenas ganhando, eu não estou isso propondo alguma questão socialista, não é nada disso não, mas pensar assim, cara, como todo mundo trabalhar legal, fazer bem feito, entendemos que nós somos realmente um time. Se esse time todo jogar bem, todo mundo vai se beneficiar dessa história, entendeu? Então, de verdade, poder viver isso, né? Extrapolar para algo como isso, capacitação, treinamento. A gente fala de educação como sendo... Porque quando eu falo de treinamento, capacitação, eu falo de educação, né? Desenvolvendo a sua capacidade, né? E aí, não é necessariamente uma educação formal. Não tem que estar, não é que eu vá contra, pelo contrário, não precisa de uma universidade, não é, pode ser que não, mas eu acho que é sempre uma experiência muito positiva. Foi em economia, sou treinador, pode não ser uma faculdade tradicional, pode ser uma nova linha, como a linha que implementa com empreendedores, ou escolas técnicas como existem no mundo afora, diferente. Não estou dizendo que tem que ser uma coisa ou outra, não estou aqui pregando uma coisa ou outra, mas se capacitar, né? E com isso desenvolver, cara, isso é fundamental. E para mim treinamento é isso, né? No nosso caso ele é técnico, físico, né? Mas também, sabe que tem uma coisa que a gente falava lá atrás, nos anos 80, quando a gente perdeu para os Estados Unidos, os americanos tinham desenvolvido uma capacidade de concentração cognitiva, que a vivência universitária deles talvez tinha dado para eles que não tinha dado para a gente, porque muitos de nós não eram universitários, não estudavam, não faziam, eram só atletas. E talvez é uma possibilidade, faltasse alguma coisa que outras vivências, outras coisas poderiam ter trazido para nós. Então é uma coisa que eu tento sempre estar instigando os atletas a buscarem. Não necessariamente uma coisa formal, e hoje em dia se tem. E eu acho e aí vai também, porque arrumar desculpa é fácil, né? Por exemplo, eu não posso isso, eu não tenho tempo para aquilo. Então um atleta profissional, não tenho tempo, tal. Cara, hoje existe internet, então você tem tempo sim.
Nos anos 80, quando eu estava me formando, era presencial físico, a gente treinava, viajava. Mas eu pegava caderno emprestado de uma, pegava, sabe, me comunicava com a outra. Então, você tem possibilidade de fazer. Tudo bem, talvez você não tenha tempo para se dedicar para se tornar, sei lá, fazer física nuclear. Mas imaginar que você não tem nenhum campo que te interesse, tal, que você possa fazer, na minha opinião, é uma desculpa, é um álibi, é mimimi clássico, não é por aí. E quando você fala de voleibol, que o voleibol ele é fascinante porque ele tem um lado de hard skills muito forte, você tem que ter a parte técnica. Claro. E assim, você força isso e tal, mas tem um lado de people skills mais forte ainda, você mesmo dá o exemplo da sua seleção de 2016, né? Que assim, ganhou pelas people skills até Bacana. mais do que das hard skills. Se você pudesse falar o que você considera uma people skills essencial, assim, a mais importante. Empatia. Empatia. Empatia vem no processo de comunicação. Se você não comunica, você vai ter empatia, você vai comunicar com a pessoa. Então isso é um processo que tem que ser permanente, né? No caso da alto rendimento, a questão de disciplina, que é uma coisa para você desenvolver, isso é muito importante. Mas quando você fala de formar um time, forjar realmente, criar um time de verdade, isso não é empatia, né? E uma comunicação permanente que alimente isso, né? Como é que você vai ter empatia com a pessoa se você não comunica? Você não consegue perceber, entender. Tem que se comunicar, entender, né? Fazer essa troca ali, né? Então eu acho que isso aí é fundamental. E não é um processo simples. Eu vejo que a gente, né, os times são muito renovados. As seleções, elas permanecem mais tempo. Clubes, a gente vai ter muitas mudanças, porque o mercado, ele né, contrata, ele faz, ele vai, então você mexe mais. Então, você não mantendo uma base, os pilares, tem que, né, reconectar, né, reaproximar. É sempre um processo complicado. A seleção, você mantém uma base, você não muda tanto, você vai, né, com o tempo mexendo, migrando, mas é muito, digamos que é um processo que você desenvolve, mas você tem uma base ali, entendeu? Então você tem líderes que permanecem, então as gerações vão mudando, mas tem alguns que carregam a bandeira da continuidade, aquela geração que permaneceu e está ali com você, então ela traz aquilo. Então isso é um processo, digamos, de mais continuidade, né? Perfeito. E aí quando a gente olha um caso como o da Simone Biles, né, que treinou, teve até um ano a mais para treinar e no fundo isso atrapalhou, porque ele te tira um pouco da sua constância, do seu objetivo, porque veio um Covid aí e mexeu mesmo com a saúde mental. Como é que os atletas são preparados nesse sentido? A seleção de vôlei tem algum apoio psicológico? Tem algo que vocês fazem por trás? Como é que você analisa também esse Nós já fizemos várias, né? Eu acho, primeiro, assim, sobre esse ponto de vista desse suporte, né, emocional e tal, eu acho que tem que começar pela comissão técnica, porque é aquele que vai dar as ferramentas para a comissão técnica possa atuar diretamente. E outra coisa, eu não acredito em nada que não seja, por exemplo, amanhã Carol vem trabalhar com a nossa equipe, você tem que estar no dia a dia. Vai chegar eventualmente, cair de paraquedas e fazer um trabalho que seja fantástico, mas que as pessoas não sintam que você faz parte daquilo, que as atletas não sintam você como parte, né, daquele processo. Ali na relação, suando junto, estando junto, né? Então, acho que isso é muito importante. Nós tivemos, como eu já não estava na seleção, pré-pandemia, no pós-pandemia, nesse momento diferente, e que certamente impactou emocionalmente todo mundo, de uma forma ou de outra, relações, questões pessoais. Simone Biles é um caso clássico. Você vê bem à tona coisas de assédios do passado nela, nesse momento de enorme pressão, de enorme dificuldade, tensões que as pessoas viveram durante a pandemia, né? Então, e como nela afloraram diversas outras questões em diversas equipes. Eu acho que cada vez mais endereçarmos, estarmos atentos a isso, é uma coisa que a gente discute permanentemente. Perguntar, décadas atrás, quando eu comecei, não se falava em depressão. Os casos de depressão em atletas hoje, existem vários, eu já estive frente a frente com, e temos profissionais que vão lidar com isso. Mas é importante que a comissão técnica passe a ter ferramentas, sejam pessoas, né, que vão dar suporte a isso. E eu estou falando isso com o esporte. Para empresas, vamos transferir para as empresas. Os líderes das empresas, se não tiverem a condição de avaliar, detectar e de alguma forma terem ferramentas que vêm para lidar, endereçar certos temas, vão ter problemas. Né, o tal do burnout, estão querendo estipular como burnout sendo, né, coisas que, né, um processo de você, enfim, espanar a rosca, né? Burnout, você chega ali, não aguenta mais, e você entrou num processo de estafa emocional. Você tem vários tipos de formas de chegar a um momento de desequilíbrio.
Então, o que eu acho que é o mais importante é que a gente tenha a primeira capacidade de detectar, eventualmente de trabalhar um pouco, mas ter acesso a pessoas que ou estão diretamente com você trabalhando no dia a dia, ou que você tem acesso para lidar com aquilo. Eu tenho experiência, mas eu não sei certas questões, eu não vou saber, sem o auxílio de um profissional da área, de alguém realmente que tenha competências para aquilo, lidar com aquilo. E eu vejo isso como uma questão cada vez mais importante. Eu vejo assim, jovens empreendedores, que é o mercado competitivo, tal, aí o cara vem, tem uma questão qualquer e tal, e aí o negócio dele, né, quantas pessoas ainda não faliram, mas como é que as pessoas hoje lidam com um percalço dessa natureza? Será que da mesma forma que lidavam no passado? Até que ponto isso vai impactar ou não um momento como esse de tensões diversas do âmbito pessoal ou não, de pandemia, de dúvidas, né, a tensão de uma nova onda, até que ponto isso está impactando ou não os nossos jovens empreendedores hoje? Então eu digo assim, trabalhar esse lado emocional é fundamental, fundamental. E é uma coisa que eu estou tentando fazer, quer dizer, comigo, mas trazer cada vez mais para os ambientes em que eu estou próximo, presente, pessoas que tenham essa capacidade. Eu acho que isso vou dizer mais, a turma na PUC lá no Rio, nós temos uma professora que trabalha muito a questão do mindfulness, tem uma série de teorias muito bacanas. Renata é uma pessoa realmente muito especial. Foi dos temas que os nossos alunos mais se interessaram em. Você veja que a necessidade de trabalhar questões, entendeu? Eu achei isso assim, extremamente representativo. Falei, cara, o que eles estão interessados em? Não estavam só interessados em ouvir o grande empreendedor, o grande empreendedor de sucesso. Tanto que as aulas de People Skills da Link são uma das que os alunos mais gostam mesmo. Mais engate. É isso. Aquilo foi um sinal muito claro. Assim como na dinâmica que eu fiz no McRaven, que eu tenho uma dinâmica que eu faço, e aí eu peço fazer um pitch para mim, qual é o seu ponto forte? Qual é o seu ponto fraco? Né? O que você tem que desenvolver? É autoconhecimento? O que eu tenho que melhorar? E numa das turmas que eu fiz, muito interessante, né? Pontos fortes foram diversos, mas pontos fracos foram só 2. A falta de disciplina e a falta de resiliência. Lidam mal com as frustrações. Como é que eu tenho que aprender a lidar com as frustrações? Eu tenho que trabalhar a minha disciplina. Tudo é treinável. Soft skills, como é que eu vou trabalhar isso? E eles trouxeram, né? A outra questão que eles trouxeram no semestre seguinte foi a dificuldade de dizer não. Que o ser humano, de uma forma geral, tem. É muito mais comum a dificuldade do que a facilidade. Né? Eu tenho dificuldade de dizer não. Isso é péssimo. Né? Porque aí você vai acumulando coisas, aquela história. Se eu deixo de dizer não para alguém, eu estou dizendo não para mim em muitas situações. Né? E isso acontece. E eu ouvi isso da turma toda, e a gente começou então a conversar sobre isso. E a tentar trabalhar isso. Né? É dizer o não sem culpa. Né? O Joel Jotem, que teve lá com vocês esse ano, a gente fez o contato e tal. Ele fala bastante. Ele tem uma fala muito interessante, né? Ele até repostou hoje, até por coincidência. Olha, se é não, sei é não. Tenho dúvida, não. O sim, é um sim óbvio. É claro, é sim. Sabe, se... Não, talvez... Não. Então assim... Mas tem que treinar. E que na vida nem sempre a gente consegue não ter esse conflito, porque o se é o conflito entre... A gente mesmo passou por essa conversa há pouco tempo atrás, de ir, não ir, de fazer ou não fazer, porque eu acho que o sim, ele nem sempre é tão claro. A hora que você toma a decisão, eu gosto muito da frase que não são suas condições, são suas decisões que determinam o seu destino. Porque a decisão que você toma que é o caminho onde você está indo. Mas eu não acho que sempre a gente vai fazer isso sem conflito, que é tão óbvio. Porque a vida ela é cheia de opções. Boa. E aí você vai ter que olhar para essas opções e vai ter que falar qual que é o caminho que eu vou escolher. E quando você escolher, você sabe que você está renunciando vários outros e que aí o destino ele começa a ser traçado dali. Uma coisa que eu pensei muito na questão de decisões e tal, e eu quero ir a história, né, quando você fez o exercício das prioridades, aquilo que é mais importante, eu botei família, como é que eu optei para a França e você botou a família primeiro? Porque eu acho que a minha ida nesses meses não pode impactar a minha questão da família, o fato de eu estar fisicamente um tempo distante. Você tem como a gente fazer, ser leve, de saber interagir, de aproveitar mais até. Quem disse que eu estando no Brasil vou ter mais se eu realmente não priorizar? Então não depende apenas dessa questão. Até sei um exemplo de quando a minha filha mais velha foi para os Estados Unidos fazer um intercâmbio, ficou praticamente um semestre lá. E nós nunca nos conectamos tanto porque ela queria sempre conversar sobre o que estava acontecendo lá, ela queria trocar. Então nós trocávamos muito mais, ela tinha 15, 16 anos, porque talvez a gente no dia a dia em casa, onde tudo é meio assim automático, e às vezes você não para e conecta de verdade. Quando você muda
o seu ambiente, você também muda as suas opções. E elas mesmas falaram, né? Você me contou que elas mesmas falaram, pai, vai que a gente quer ir também, a gente quer passar um tempo fora, a gente tá... Então é uma oportunidade, né? E a vida é isso, é enxergar mais oportunidades do que as ameaças, né? Muito legal. Mas você falou uma coisa assim, as ameaças vão estar sempre por aí, né? Agora, vamos lidar com as ameaças e vamos fazer daquilo que são as oportunidades, as melhores oportunidades possíveis. Puxa vida, fiquei um pouco na França, conheci, poder dar oportunidade para elas e para meu de amigos, né, que queiram ir, pessoas que conviver, criar novas relações, né, também lá, você conhecer pessoas, conhecer estruturas e aprender num país que tem uma riqueza cultural incrível, que tem uma visão de mundo diferente da nossa. Fato. Será que não é possível, né, aprender a trazer alguma coisa para cá? Essa é um pouco das grandes coisas que eu gostaria de fazer. Tá morando, não, eu vou ficar um tempo, mas eu não vou morar. Vou entrar cidadão francês, eu vou passar mais tempo aqui, serão 7 meses aqui para 4, 5 meses lá. E esses vão ser até a Olimpíada de Paris. Eu quero construir coisas que sejam, digamos, que deixem um legado, mas que permaneçam lá, independente da minha presença ou não, entendeu? E a gente quer continuar te acompanhando mesmo, quer continuar te vendo, e vai ser muito legal acompanhar você na França. Eu te perguntei hoje cedinho, falar como é que é jogar contra o Brasil? Jogar contra o Bruninho. Olha, o pessoal da França não vai assistir a nossa live na Link, não? Não. Não tem tradução, não tem nada. Olha, se a final for Brasil e França, 3-2 Brasil, aquele jogo épico, lindo, todos emocionados, e o Brasil ganhar, tá tudo certo. Tá tudo certo. Ainda vou cantar o hino nacional quietinho aqui, entendeu? Mas tem que ficar em segundo, senão o pessoal me manda embora.